Acontece Unimep esteve presente nos dias 7 e 9 de novembro no Centro Comunitário do Bairro Eldorado, no projeto de extensão da Unimep, Universidade Aberta Terceira Idade. Nesses 2 dias, os alunos do curso e a comunidade local tiveram a oportunidade de conhecer e participar das atividades desenvolvidas por Robert Caprese dentro da educação midiática. O projeto faz parte do Instituto Palavra Aberta. Nos 2 encontros, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho cinematográfico local, por meio do curta-metragem Dia de Preto, do cineasta Beto Oliveira. Então, a proposta foi essa, né? Trazer o cinema de guerrilha, o cinema de resistência, o cinema independente que é produzido aqui em Piracicaba, e aí junto com ele a gente traz debates sociais, né? Traz temas para isso, né? Para essa construção. Aí no caso de hoje a gente traz o Dia de Preto, que é um filme produzido aqui em Piracicaba pelo cineasta Beto Oliveira e teve a produção de Bia Ferraz. E a Bia a gente traz para o debate por meio do videocast. Então o que aconteceu? Teve a apresentação do filme. Após a apresentação a gente montou uma mesa para uma produção de um videocast. Nesse videocast estavam lá 5 pessoas e aí em torno da mesa as pessoas que participam do projeto de extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade e mais algumas pessoas da comunidade, né? E aí foi construído junto com a comunidade esse debate, esse diálogo, essa conversa. E aí eu editei esse material, né? Esse produto que aconteceu ali naquele momento, que foi o videocast. Voltei no dia seguinte para eu estar produzindo a apresentação do videocast e mais uma roda de conversa. E tentar entender como é que foi essa construção com eles, né? E aí precisava do retorno deles também, para falarmos sobre o racismo estrutural, mas também como é que foi a experiência deles em relação à produção do videocast. E o que eu percebi é que eles voltaram no outro dia com um senso crítico, construído a partir da primeira conversa. Trouxeram também histórias do cotidiano, onde o racismo está presente ali com eles. E eles acabam não entendendo isso, mas o programa e o diálogo com as pessoas que estavam lá criou isso, um olhar crítico em relação a esse tema, né? O videocast Cinema de Resistência como Debate Social foi apresentado por Ney Santos. A atividade trouxe como convidada a cineasta Beatriz Ferraz. Na roda de conversa estiveram presentes Orlinda Monteiro, Maria Matarazzo e José Ferreira Matos. Ney fala sobre a experiência de apresentar o videocast e de abordar o tema racismo estrutural. Participar do videocast acho que foi super legal, foi diferente, né? Para mim, estou acostumado a estar fora das câmeras ali, estar por trás, estar dirigindo, né? Estar ajudando na montagem e apresentar ali, tá podendo direcionar, né, a ideia, a conversa. Foi muito diferente, foi novo, mas adorei participar. E fazer parte dessa atividade para mim foi incrível. Acho que essa troca de experiência com essas mulheres que eu consigo enxergar como minhas avós, senti muito a história delas, assim, tocou muito em mim. E é muito importante essa troca, né, de levar esse conhecimento para elas também, que a gente vê que ali na roda de conversa a maioria, ou quase todas, não sabia o que era o racismo estrutural, mas elas passavam por isso todos os dias praticamente, né? E elas poder entender que muitas das coisas que elas passam hoje, ou que elas passaram, tem a ver com o passado, no quanto esses 350 anos de escravidão, né, trouxe e traz até hoje consequências. E também levar para ela alguns órgãos de apoios que elas não conheciam. Existem órgãos na própria cidade que apoiam, né, que está aí para dar suporte. Então, busquem lá o CONEPIR, né, que é um órgão que está aí para apoiar o negro, caso ele passe por alguma experiência do tipo e esteja perdido de como ele pode dar o primeiro passo para poder se defender. Foi muito gratificante, a gente aprendeu, debateu, isso que é importante, a gente sentar e conversar, né? Para a gente ver como que os antepassados sofreram, mas hoje, assim, a gente vai lutar para ter uma vida melhor, né? Para ter uma sabedoria melhor, para a gente aprender como lidar, né? Estamos tendo muito conhecimento e estamos podendo falar o que a gente sente sobre o racismo, sobre o tema que eu abordei para vocês,
que doeu muito, como eu comentei. O primeiro dia eu não tive coragem de falar. Então, hoje é o segundo dia que vocês estão vindo. É um tema que eu creio que deveria ter já passado, mas eu creio que o racismo, ele nunca vai passar. Então, isso é uma coisa que dói, mas a gente está aí para ir em frente, para tomar conta dessa situação, para a gente não sofrer tanto racismo. A coordenadora do curso da Universidade Aberta Terceira Idade, Elisângela Corte Real, fala sobre as atividades desenvolvidas nos 2 dias de encontro. Quando você chegou com a proposta, né, do cinema, do debate sobre o racismo estrutural, eu já tinha, a nossa programação da terceira idade ela já estava fechada, mas mediante essa proposta, eu não podia perder essa oportunidade de estar trazendo, né, esse debate para o pessoal aqui, porque é um assunto de relevância, de importância para que as pessoas parem, pense, reflita, troque experiência, troque ideias, né? Então, esses 2 dias serviram para isso, para ampliar as nossas experiências, as nossas ideias, a nossa visão em relação ao racismo. Isso só vem a agregar ao conhecimento, à educação, a informações que a gente precisa, né? Sentar, conversar sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, né? As atividades da Universidade Aberta Terceira Idade acontecem às terças, a partir das 14 horas, no Centro Comunitário Eldorado. Fique agora com a produção desenvolvida no encontro, o videocast Cinema de Resistência no Debate Social, com o tema Racismo Estrutural. Olá, estamos começando mais um programa da série Cinema de Resistência como debate social, e o tema de hoje é racismo estrutural. E convidamos para debater com a gente, para bater esse papo, a cineasta Beatriz Ferraz, que também é produtora do filme Dia de Preto. Muito obrigado por estar aqui, Beatriz. Eu que agradeço. Recebemos também os convidados do projeto de extensão, Universidade Aberta Terceira Idade. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente também, tá? E para darmos início aqui, queria pedir para você, Beatriz, se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, como que você começou e tudo mais. Bom, eu sou Beatriz Ferraz, eu sou aqui de Piracicaba. Eu sempre gostei muito de cinema, de trabalhar com imagem, de contar histórias. Comecei a estudar jornalismo, na verdade, mas acabei entrando para o cinema por causa da vontade também de fazer documentário. Aí o jornalismo também ficava nesse meio termo, e aí eu acabei indo mais para o cinema mesmo. Eu trabalho aqui na cidade desde 2018, desde 2019, com produção cultural. Aí eu trabalhei um pouquinho com o coletivo Beleza Preta. A gente também tem uma rede de produtores audiovisuais chamada Cena 14, que é uma rede de movimentação política. A gente tenta brigar, na verdade, pelos incentivos para que o que é certo chegar para a cultura realmente chegue para a cultura, não só pelo audiovisual, mas para a cultura em geral. E eu trabalho na Fermicete Cinema com o Beto Oliveira, que é um diretor preto daqui de Piracicaba. Ele tem uma produtora de cinema desde 2013. E eu entro para trabalhar com ele também por volta de 2020, perto da pandemia. A gente fez o longa-metragem Esquecendo Flora, que também conta a história de uma mulher negra que entrou no processo de apagamento e esquecimento na cidade, mas ela é uma figura histórica. Fez parte da história do Colégio Piracicabano, das mulheres negras no geral. Ela não sei se alguém conhece, alguém já conhece ela? Já ouviu falar? Qual é? Flora? Não. Então, para quem não conhece, a Flora foi uma mulher negra escravizada. Ela morou aqui em Piracicaba. Ela foi alforreada por Martha Watts. E aí, nesse processo, ela se envolveu no Colégio Piracicabano e também na igreja, né?
ela acabou se tornando a primeira mulher negra a ser aceita como membro na igreja. E essa é uma época que as igrejas eram segregadas, né? Igrejas de pretos e igrejas de brancos. Então é isso, esse filme tenta resgatar essa história, mas também com poucas memórias. A gente também tem esse trabalho com ficção que a gente viu hoje do Dia de Preto, onde a gente faz uma história fictícia, mas ela é extremamente baseada em situações reais, em situações corriqueiras, em problemas latentes da sociedade negra, né? Que é essa questão da violência policial, que é o que aparece de mais latente no filme, mas o filme também perpassa por outras formas de racismo, né? Eu acho muito interessante estar aqui hoje, que tem a maioria de mulheres. Uma coisa que sempre me incomoda muito no cinema é que o cinema é um meio masculino, extremamente masculino. Somos poucas as mulheres, somos poucas as mulheres pretas lá. Então eu gostaria muito de ouvir de vocês também o que vocês acharam desse filme, né? O que tocou no coração de vocês, se teve alguma memória, porque a personagem principal é uma mulher negra, é uma senhora negra, mas quem escreveu foi um homem, né? Então seria muito bom ouvir de vocês também como que esse Mas chegou eu achei aí. interessante que, além de ser a história dela, as pessoas que falam, principalmente aquela branca sentada, porque eu já ouvi muito isso, muito. Preto fede, preto tem mau cheiro. Eu acho isso, né? Mas é a nossa sociedade assim. Isso daí é normal a gente ouvir. Apesar de eu ser branca, isso me dói. Me dói, porque os meus antepassados foram negros, né? Apesar de ser branca, loira, de olho azul, mas os meus antepassados foram negros. Então, a gente, de todo jeito, a gente tem também um pé na senzala. Então, devia pensar um pouco, né? Aquela mulher me deixa muito danada quando eu escuto falar isso, né? Eles descem do ônibus, já tudo falando daquele jeito. Sim. E é esquisito. E no meio de todas aquelas crianças atrás dela, você viu que tinha uma menininha clara, né? Uma branquinha andando. Por aí você vê que não é porque é um lugar, pelo jeito onde ela morava, era um lugar de negro, mas também tem branco. Mas o racismo é uma coisa triste, sabe por quê? Que ele é escondido. Eu não sou racista, a pessoa fala, mas quando de repente você pega ela conversando, você percebe que está ali dentro, de uma hora fora aqui. Isso é magoa, isso é triste. É o racismo escondido, aquele racismo que está lá no fundo, mas uma hora ele vem à tona. Sim. Acho que vale a pena pegar nessa questão de pessoas brancas que apareceram lá, que daí a gente entra também no racismo estrutural já de cara, né? Que o que acontece, que o racismo estrutural, que a nossa estrutura da sociedade foi projetada para deixar as pessoas negras em posição de desvantagem. E isso ocorre desde antes da abolição. A Lei Áurea ela é aprovada por um monte de outras medidas e leis que servem para garantir que a pessoa negra estivesse numa posição social inferior, menor do que pessoas brancas. Então, assim, ainda que a gente ainda tenha pessoas brancas em situação de vulnerabilidade social, a gente não tem esse histórico de medidas legitimadas pela justiça para garantir que essa população fique nesse lugar, entendeu? Aí eu acho que vale a pena a gente já entrar nessa parte do racismo estrutural, porque ele está perpassando por várias estruturas da sociedade e é extremamente complexo, né? Acho que quando a gente fala de racismo estrutural, principalmente, está ligado a todas as áreas, né? O cinema, ele é, querendo ou não, uma área muito elitista, né? Não é qualquer um que tem a oportunidade de estar ali dentro, de estar dentro de um estúdio, de estar com equipamentos e tudo mais. Fazer parte daquele mundo. Exatamente. Então, o racismo estrutural ele está em quase todas as áreas. E puxando para o cinema, né, você citou dessa representatividade de ser mulher, isso é muito legal, muito, muito bom ver, né, mulher preta e estar ali fazendo, sabe? E como é para você, como mulher, estar nesse meio? A mulher negra ela está à margem da sociedade, né? Por isso que nos espaços eu tento
colocar o protagonismo para elas, não só no filme, mas também nos espaços de discussões. Eu também tento buscar esse protagonismo para mim. Eu sou uma pessoa muito tímida e eu nunca gostei muito de falar em público, mas eu percebi que era muito necessário, porque se eu não falasse, iam falar por mim. E não iam me representar corretamente. Eu queria fazer uma fala sobre racismo estrutural. Qual é a classe? O que faz a designar uma classe e a pessoa estimar um racismo estrutural? Eu vi recentemente, no meu prédio onde eu trabalho, uma pessoa que trabalha no fórum, né? Ele traduziu assim e falou claramente: você está produzindo um racismo estrutural, de forma ampla. Mas a pessoa tem uma cultura tão grande que deveria, né, ver por que a pessoa gerou aquele racismo. E aí foi elasticando até hoje, ela mudou, né, de lá. O Silvio Almeida, ele diz que o racismo estrutural se manifesta na política, na economia e na subjetividade. É o racismo que ele já está normalizado dentro da nossa sociedade, a gente não consegue vê-lo com tanta facilidade. Ele já está impregnado em todas as estruturas sociais, é esse tipo de racismo. Isso, exatamente. E aponta as leis que eu comentei, né, que veio depois da Lei Áurea. A gente teve uma lei que proibia os negros de estudarem, a gente teve uma lei que proibia os negros de terem terras, a gente também teve, depois da proclamação da República, a gente teve a lei da vadiagem. Ao mesmo tempo que eles já estavam trazendo europeus para trabalharem aqui, os europeus ganhavam um pouco de grana, um pouco de terra. Foi um projeto feito realmente para branquear o país. Então, a ideia era dizimar a população negra aos poucos, né? E substituir a população pela população branca, porque a população negra sempre foi massiva no país. Além dessas que eu citei, além da vadiagem, né? Porque daí é isso, não tinha emprego, porque os empregos eram subsidiados para os europeus. Os negros que não trabalhavam e eram encontrados nas ruas eram presos. Não tinha saída. E a última também foi a lei do capoeirista, que não podia praticar capoeira, que era considerado um crime. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente está falando dessas primeiras leis, a gente está falando de uma série outras de medidas que não são raciais, mas elas acabam atingindo em maior parte a população negra. O próprio acesso à universidade é uma medida que acaba sendo racista, por isso que a gente tem as cotas. Foi uma discussão muito grande, né? Na época. Eles têm a cabeça boa, que né? Tem coisas que né? Eles deveriam ver que a nossa cor é a nossa cor, né? Mas, infelizmente, né? Dos tempos do meu tempo, que eu era menina, eu senti muito esse racismo na escola, em todo lugar. Minha mãe era uma negrinha muito bonita. E então minha mãe, ela não saía de casa. Ela tinha muitos filhos. Papai não era, ele bebia muito, então não tinha muita, né? E ela se retraía muito. Então nós, na escola, o racismo da gente, nós fomos muito judiadas pelo racismo. E nós não podíamos chegar em casa e contar para minha mãe o que tinha acontecido, porque ela falava assim: você não provocou, filha? Você não provocou? Não, mãe. Eles, né, infelizmente, graças a Deus, hoje eu vejo muita coisa, que nem uma vez o meu esposo com meus filhos foram onde a sogra da minha filha mora. E são todos italianos, né? E meu esposo chegou com os meninos num barzinho lá e pediu uma Coca-Cola. Aí ele falou assim: mas vocês vão beber Coca-Cola? Ele falou assim, meu esposo falou: nós vamos beber uma Coca-Cola, assim, porque a gente não toma nada, a gente não bebe bebida alcoólica. Ele falou: nossa, mas porque os negros lá, eles bebiam e ficavam caídos, todos os negros lá bebiam, só que você conhecia, bebia e ficava caído na calçada. Então eles achavam: mas vocês não vão beber Coca, né? Ele falou, meu esposo falou: não, eu vou beber Coca sempre. Ele brigava por causa disso.
Ele falou, não, nós vamos beber coca, nós não bebe outra coisa. E eles queriam que ele fosse. Então a gente via muito, sabe? A gente viajou Tem a associação bastante, do estereótipo, né? Então eles achavam. E hoje eu vejo lá que muitos, hoje eu vou, no feriado eu fui para lá. Então você vê que os brancos bebem bastante mesmo. Eu vejo a família da minha filha, meu genro é loiro mesmo, né? E a família é tudo branca mesmo. E eu vejo eles não comem, eles bebem o dia inteirinho, o dia inteiro. Então, e se a gente for fazer isso, eles já vai ficar, né? Graças a Deus que a gente não tem, eu nunca tive essa coisa de beber, não. Mas e a gente percebe o racismo deles lá, a gente percebe bastante. E isso, querendo ou não, está muito enraizado. Quando fala de racismo estrutural, né? Ele está realmente dentro da política, política social, cultural, para que realmente o preto não consiga se desenvolver, entende? E antigamente ele não tinha para onde realmente ir. E que ela falou, é muito impactante você pensar que o pessoal trazia os europeus para cá para eles dominarem todas as frentes de emprego que tinha. E os pretos não tinham nem oportunidade de trabalhar para poder ganhar o seu dinheiro e se reestruturar. Então não tinha terra, não tinha emprego, não tinha estudo. Entendeu? Então, e até hoje o pessoal gosta de falar muito, mas está diminuindo cada vez mais. Não está diminuindo, gente. A internet, ela veio e a gente pode usar ela muito bem como arma para mostrar muita coisa. Antigamente era muito mais fácil de mascarar, né? Porque era mais difícil de chegar. É mais difícil da população ver o que estava acontecendo. Hoje a internet, o pessoal ficou com um pouco mais de medo de fazer tão na cara dura assim, né? Mas é muito real. Isso que a senhora falou, a gente sente, né, nas palavras, porque desde pequeno a gente cresceu ouvindo que o nosso cabelo é feio, sabe? Que a gente não pode deixar crescer porque a gente tem cabelo duro e tal. Isso que a senhora falou de mau cheiro e tudo mais. O pessoal pega um estereótipo de uma coisa que todo mundo passa, não tem branco, preto, entende? Mas, então até hoje tá, né? Tá. Eu queria trazer de novo para o filme e perguntar para vocês gravaram, né, na comunidade e tal, e como que foi o impacto social de estar dentro da comunidade, como foi para vocês e como foi ver a reação das pessoas em vocês estarem lá dentro. Interessante essa pergunta. A gente começou a trabalhar na comunidade através do projeto de uma outra pessoa do cinema, que era a Kitty. E então a gente já sabia que existia um interesse lá dentro para isso. Ela fazia um trabalho com as crianças, mas a gente chegou também para tentar envolver os adultos nessa história. O que a gente percebe? Tem muita gente que quer fazer cinema lá. E ao mesmo tempo a gente tem muita vontade de fazer cinema com eles, porque, como você tinha trazido, é extremamente elitista. Se a gente quer falar de cinema negro, onde que a gente vai procurar as pessoas? Elas não estão no cinema ainda, porque elas não conseguiram entrar, mas elas querem. A gente conseguiu, nesse período, né, de trabalhando ali com a comunidade, a gente conseguiu identificar vários talentos, tanto na atuação, quanto no som, na direção, de criança a adultos, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas gritantes, assim, para mim, que a gente precisava, teve um filme que a gente gravou no SUD, né? Uma curta infantil, a gente queria crianças negras, a gente não encontrava. A gente encontrou na Renascer, porque a gente tem muitas crianças atrizes, né, que trabalham, que já tem esse desenvolvimento cultural, mas essas crianças não são negras, tem uma ou outra, entendeu? Tem duas, se tem, quando tem. E aí, através da Renascer, a gente entrou em contato com essas 3 crianças e uma delas despontou assim, a gente falou assim, esse menino tem muito jeito, né? E aí a gente tentou colocar ele em contato com o pessoal que faz o teatro da Paixão de Cristo. Ele participou lá de figurante, começou a fazer o curso, mas infelizmente ele já saiu do Brasil, ele era um garotinho refugiado. Ele foi embora já. Mas é isso, assim, eu espero muito que esse filme, essa primeira experiência, essas outras coisas possam fazer a diferença na vida deles, sabe? Eu mesmo cresci na escola pública e tal, né? Sempre
tendo aqui uma parede na frente dos olhos. A partir do momento que eu comecei ali a frequentar a casa do hip hop, comecei a ter contato com a cultura, que realmente meus olhos se abriram para posicionamento, né? Não, eu preciso falar, eu preciso estar em lugares, né? Para a gente poder realmente se desenvolver, né? E tomar o nosso lugar como pessoa preta também. Isso é importante para ter essas referências, né? É muito importante para uma menina ver você lá trabalhando, ver você como produtora, né? Porque é um espelho para ela. Porque a partir do momento que ela vê uma pessoa branca, é muito difícil dela se enxergar lá, né? Porque está longe ali de como ela se enxerga. Lá quando você estava se apresentando o filme também, você citou sobre algumas lacunas que existem, né, no cinema e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, o que você acha que poderia ser feito para tampar essas lacunas e trazer mais representantes pretos para o cinema? Eu acho que acessibilidade, assim, na verdade. A gente tem que difundir o cinema e tornar ele uma profissão possível. Então, a gente que está trabalhando, a gente tem que fazer uma produção que seja sustentável, que seja bom para toda a equipe. A gente tem que brigar por políticas públicas para a gente ter mais oportunidades. A gente tem que colocar o cinema dentro das escolas, né, como uma ferramenta de estudo, de informação, de difusão de ideias. E o que a gente precisa também, na verdade, é que a comunidade olhe para isso, assim, tipo, existem ações sociais, será que o cinema não pode estar presente? Convida a gente vai, a gente leva o filme, a gente participa das discussões, a gente está disponível para isso. A gente tem, além do Dia de Preto, outros filmes que falam da Casa Negra. Eu posso entrar em contato com outras pessoas, a gente pode trazer causas de feminismo, outras causas sociais. E é isso, o cinema ele precisa ser mais utilizado mesmo, assim, porque ele está aí, a gente está querendo produzir e é uma ferramenta que é cada vez mais importante. A gente passou pela pandemia e a gente viu quão importante é o audiovisual para a gente manter o contato com o outro e manter as coisas funcionando também. Olha que eu faço, você falando isso aí, a gente participa das reuniões, eu até recentemente falei aí com o pessoal da secretaria, por que não faz essa difusão, estende a cultura nos bairros, né? Parece que ela é pontuais, né? E a gente vê, que nem você conhece a Fernanda, que é da casa do pessoal do hip hop, conheço muito bem, fizeram aqui o Bike Caipira. O Bike Caipira fizeram aqui, foi um número muito grande, o pessoal vieram aqui, e como eu estava no conselho, hoje eu não estou mais, já venceu o meu tempo. Mas é muito bom essa cultura e a política social, né? Porque todos, eu só para mencionar, quando ele faz um cinema e levar às escolas, hoje nosso lema é meio ambiente. Se chegar aqui, você trazer um filme contando que o pai, a mãe, o filho, o tio, o avô tem que reciclar para educar, o filho, a criança vai educar o pai de lá, um exemplo, né? Ou alguém da família, para reciclar. Isso que é importante. E quando eles levam à escola, é negro, branco, todas as etnias, né? É que nem você que está trabalhando com isso, levar esse filme para as crianças na escola, conseguir na escola passar isso daí, fazer um debate com as crianças, não com os pequenininhos, claro, que não vai saber, mas os maiores dá para, e eles são espertos, eles assistem, eles veem e falam, levar isso para as escolas, né? É uma maneira de propagar a sua arte e também passar cultura para eles perceberem o que é o racismo estrutural, porque um monte de gente não sabe, né? Na escola não se ensina isso. Eu queria abrir para vocês, falar, se vocês conseguiram se identificar ali no filme e tal, ouvir um pouco de vocês também, se vocês quiserem falar, tá aberto. A Zezé está comentando. Eu estou comentando, mas ainda existe racismo aqui, sim. Existe. E é muito feio. Não anda a falar, se é uma coitinha, se é isso aqui. Você tem que pensar para você falar as coisas. Porque é o racismo que dói. E a gente tem que baixar a cabeça e ficar quieto. E na verdade não tem que baixar a cabeça e ficar quieto. Tem que
abaixa a cabeça de quem não. Porque o racismo dá feio. Não, eu falo pra senhora que se a gente sofrer racismo, a gente não tem que abaixar a cabeça. Tem que fazer um movimento com esse, eu acredito muito nessa educação de sociedade, sabe? A gente passa por isso todos os dias. Quando eu caminho ali naquela calçada na frente dos bancos, eu sei como que as pessoas me olham e como que elas olham para a pessoa branca do meu lado, sabe? Mas em nenhum momento eu vou abaixar a cabeça porque ela está me olhando diferente, tá? Eu vou continuar andando do mesmo jeito, porque eu sei o meu valor, eu sei o trabalho que eu faço na sociedade, sabe? Então, se você sofre algum tipo de racismo, você tem que realmente educar aquilo ali naquele momento, sabe? Isso é muito importante, porque aquilo vai se repetir outras vezes, sabe? E se você abaixar a cabeça nesse momento, você vai ficar se sentindo mal ainda. E o erro não está em você, está em quem fez. Às vezes é isso, se você tiver a oportunidade de deixar outra pessoa mal, deixa ela mal, você fica bem, sai bem. Exatamente. A gente foi educado dessa maneira, sempre abaixar a cabeça e achar, deve ser coisa da minha cabeça. Pai ensinou a gente completamente diferente. Ele sempre ensinou a gente se defender, sabe? Porque ele falou que quando ele veio da Bahia, com 19 anos, ele não podia entrar num lugar cortar cabelo, porque o moço ficou até meio assim, falou assim, desculpa moço, mas a gente não pode cortar o cabelo do senhor. Mas por que não pode cortar meu cabelo aqui? Eu por causa da cor do senhor. Mas vem uma hora assim mais tarde, um dia ele veio pra rua, ele falou, não pode deixar não. Sofreu muito meu pai, sabe? Mas ele nunca foi isso pra gente, não. Quando ele conheceu minha mãe branca, muito branca, sabe? Minha avó nem era tão branca, mas era racista, não admitia. Ele falou, roubei a mulher do meu sonho e levei embora comigo, entendeu? Mas a gente não entendia o que ele falava, né? Aí ele falava assim, não, porque depois vocês de casa, vocês já são mais morena, né? Já tem a pele mais escura, casa de uma pessoa de cor. Vai ter os filhos, para não sofrer. Ele tinha medo, sabe? Ficava com medo de a gente sofrer, mas ele ensinou a gente a se defender, entendeu? Meu filho nasceu dia 20 de novembro, muito orgulho, sabe? Era preto, lindo, maravilhoso, sabe? E eu sempre ensinei eles a andar de cabeça erguida, sabe? E não deixar ninguém falar nada diferente para eles. E aqui a gente não fala de violência, nada, não. É a gente cada vez mais aprender sobre a história, aprender para a gente poder saber debater. Isso é muito importante, entende? Porque quando tiver alguma oportunidade, a gente saber debater, sabe? Mas não levar desaforo para casa, tá? E é como o pessoal diz, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Antirracista, entendeu? Eu conheci uma mulher de cor assim, que a gente falou em cores. E os filhos dela pequenos. Um dia ela olhou para mim e falou assim, olha, Will, eu falo para eles, nós somos pretos, vocês têm que casar com preto. Eu falei, olha, fiz assim para ela, falei, Norma, ela morreu. Falei, Norma, não faça mais isso, porque coração não conhece cor. Vai que amanhã depois seus filhos se encantem com alguém, não vai poder casar e aqui dentro vai ficar sofrendo por causa de um ensinamento seu. Ela também não conseguiu nem responder. Eu acho que essa mãe não estava falando pelo mal, mas ela estava falando porque justamente ela queria evitar sofrimento para os filhos. A minha sogra era negra, mas ela não gostava de mim por causa da negra, porque meus cunhados são todos casados com branca. E ela, nossa, eu sofri muito na mão da minha sogra. Uma das coisas mais cruéis que fizeram com a gente é destruir nossa autoestima e fazer crescer esse auto-ódio, assim, que faz a gente se odiar. Só que eu nunca baixei a cabeça pra ela, viu? Nunca baixei a cabeça pra ela. E foi uma das noras que mais cuidou dela, fui eu. As que mais cuidou. Porque as outras não tinham muita paciência. Mas falava, o dia que ela veio na minha casa pela primeira vez, ela nunca tinha vindo na minha casa. Pois a primeira vez que ela veio na minha casa, ela amou. Ela falou com meu esposo, falou, nossa, a sua esposa, ela é pequenininha, mas ela é danada, viu? Ela é negrinha, mas ela é danada. E seguir realmente. Sempre colocando. E seguir isso que a Bia falou, não tem problema a mudança, não tem problema o negro alisar o cabelo, não tem problema de nada. O problema é você mudar por achar que tem um problema em você. Você entender que não, meu cabelo é lindo e não tem problema.
meu nariz ele é lindo e não tem problema. É você se aceitar. E isso a gente sabe que é difícil e é com o tempo, sabe? Então, vocês entenderem isso e poderem passar para quem vem depois, né? Fazer eles enxergarem isso, porque demora pra gente enxergar, ainda mais se for a partir de nós. E vocês vejam a importância da TV, do cinema, porque a partir do momento que começam a aparecer nesses lugares, as pessoas começam a se enxergar. Falam, mas foi a mídia que voltou, que foi a televisão que começou a aparecer, quando começou as atrizes negras a deixar os carros. Eu, quando me separei do primeiro casamento, ele era branco, né? A mãe dele branca, dos olhos verdes. Aí, quando eu casei de novo, eu mantive amizade com ela. Ela vinha na minha casa, almoçava, já morava aqui no bairro. E um dia eu fui levar ela no ponto de ônibus. E ela virou para mim e falou assim: que vantagem que você teve largado meu filho para ficar com o preto. E hoje, no primeiro casamento eu tenho 3 filhos, e do segundo eu tenho 2. Ela faz diferença com meus filhos do segundo casamento, porque eles são mais escurinhos, né? E do primeiro casamento eles são brancos. Então ela faz diferença até hoje, os meus filhos. Gente, se deixasse essa aqui vai embora, entende? É muito. Quando a gente começa a falar realmente das nossas experiências e tudo mais, tenho certeza que cada um aqui tem algum relato para falar, sabe? Então, mas a gente está com o tempo apertado. Deixar para a Bia, se quiser deixar um último recado aí. Fique à vontade. Bom, queria só agradecer, na verdade, muito obrigada. E eu queria reforçar que eu estou à disposição para a gente continuar essas discussões. E eu queria também deixar o contato. Meu Instagram é Beatriz Ferraz aqui, mas eu também estou no Facebook com Beatriz Ferraz. E aí, se vocês quiserem entrar em contato. Passa para nós no grupo. Eu passo sim. Isso. Bia, queria agradecer você então por você ter vindo aqui e compartilhar com a gente esse conhecimento. Acho que é muito importante, tá? A gente ficou muito feliz em te receber aqui. Agradecer também a coordenadora Elisângela da Universidade Aberta à Terceira Idade, e agradecer a todos vocês que esse debate aqui, essa conversa só foi legal porque todo mundo aqui colaborou. Beleza? Muito obrigado. Gente, a gente fica por aqui então e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.